Depende da época do ano, da estação, não é? Mas eu sei que você tá aí meio bolado, né? Acompanhando essas polêmicas e elas não param. Ontem, depois do jogo aberto, mais coisas aconteceram e a gente quer dar aquela resenha, conversar sobre isso. Dá uma olhadinha. Ô São Paulo, ô Palmeiras. Ó os vizinhos. São clubes vizinhos na zona oeste de São Paulo. Mas não se engane, não há nada de amigável nessa vizinhança. Sempre que se encontram, a rivalidade só aumentam, mesmo quando empatam. Alisson para o São Paulo, Veiga para o Palmeiras. Mas o que acontece depois do choque rei? Bom, minha gente, eu não queria estar aqui de novo para falar de arbitragem e VAR. O tricolor reclama da penalidade máxima marcada a favor do Palmeiras depois da disputa entre Rafael e Murilo. A Federação Paulista de Futebol divulgou o áudio do momento em que o VAR analisa o lance. Já falei o que eu tinha que falar. Agora só vou aguardar que eu tô checando. Tá ouvindo aqui? Ô, Daiane, ele joga a bola e depois a bola vai lá no alto e tem o contato dele. Ele sai na bola, não vejo ele jogando a bola. Eu vejo o atacante jogando a bola. Posteriormente, tá, Matheus? Da chegada, esses são os dois melhores anos, tá? É, o atacante joga a bola esse ano. É falta. Matheus, recomendo revisão possível penal, tá? Quem joga a bola é o atacante, ok? O goleiro dá um soco de maneira imprudente na cabeça dele. Ok, Daiane. Essa daí pra mim mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola e o Rafael, goleiro, acerta ele com o braço, ok? Numa ação temerária. Ok. Então vou mudar pra penal e amarelo pro goleiro. O clube também questiona um suposto pênalti cometido pelo Piquerez no Luciano, que mesmo depois da revisão de vídeo, não foi marcado. O áudio desse lance não foi disponibilizado. A federação afirma que só as decisões alteradas por causa da revisão do VAR serão divulgadas. Hoje foi uma vergonha o que nós vimos no Morumbi. Um pênalti absurdo e depois o VAR chama o árbitro num pênalti legítimo no Luciano e ele se acovardou. Mas nada se compara aos gritos sobre o cartão amarelo para o Richard Rios. No lance do gol do Alisson, o colombiano deu uma solada no Pablo Maia. O tricolor argumenta que ele deveria ter sido expulso. Eu até conversei com ele chegou atrasado sim na jogada. Fui falar com o árbitro, mostrei a marca que ele deixou, e aí ele disse para mim que não poderia expulsar porque tinha sido gol. Não entendi também, mas fazer o que? Infelizmente, futebol tem disso, mas eu deixo para a diretoria resolver essas coisas. Minha função é jogar bola. Até onde eu sei, se eu estiver errado, você me corrija, indifere a decisão da arbitragem o desfecho da jogada. Esse é um ponto. Então, independente se foi gol ou não, a regra tem que ser aplicada. E na minha opinião, foi o maior erro dele. Agressão ao Pablo, que quase arrebenta o moleque, era para cartão vermelho direto. Mas mesmo assim, ele deu amarelo e o VAR se omitiu. A reação dos tricolores começou bem antes dessa declaração. Na súmula do jogo, o árbitro Matheus Delgado Candansan relatou que a equipe de arbitragem foi interceptada no túnel que dá acesso aos vestiários dos árbitros e que os dirigentes proferiram palavras como safados, que pênalti foi esse, sem vergonhas, você não vai ficar em paz, desgraçados. O Abel apitou o jogo hoje, além de outras palavras de baixo calão. O Verdão já rebateu a declaração de Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo. Em nota, diz estudar as medidas legais cabíveis contra ele, que foi flagrado xingando de forma xenófoba o técnico Abel Ferreira. E sobre a manifestação do presidente Júlio Casares, que defendeu seu bairro... Chega do Abel apitar jogo no Paulistão. Ou a federação tem força e autonomia, ou nós vamos repudiar, inclusive em todas as instâncias. O Palmeiras diz que se trata de um comportamento inadequado e incompatível com quem ocupa um cargo de tamanha relevância. O desequilíbrio, a insensatez e a histeria somente potencializam a violência que todos, juntos, deveriam combater. Na súmula do jogo, há ainda o registro de manifestações de jogadores que nem estiveram em campo. Rafinha teria dito: como dar um pênalti desse, safado? Você nunca mais vai apitar aqui. E o Wellington Rato também teria xingado a comissão de arbitragem. Candansan informou ter sido necessária a intervenção do policiamento local
com escudos para retirada das pessoas mencionadas. É até difícil, né? A gente sempre vem bater na mesma tecla, né? Quando tem erros desses, sim, né? Acaba que, né, a diretoria já falou, o presidente já falou. E a gente fica bastante chateado pelo fato de poder estragar o clássico, né? Com a repercussão, o Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo informou que vai denunciar jogadores e dirigentes citados na súmula do jogo. A depender das decisões judiciais, o São Paulo pode, se conseguir a classificação, sofrer com desfalques na fase de mata-mata do Paulista. O tricolor também vai ter que lidar com um problema financeiro. Por não ceder a sala de coletivas para o Palmeiras, o clube foi multado pela federação em R$5 mil e ainda cabe recurso. Isso tem a ver que não nos deixaram falar. O clima da vizinhança está mais tenso do que nunca. O futebol paulista hoje está de luto. Essa vizinhança tá ali, existe fisicamente, mas não tem nenhuma conexão, não é? Não tem essa de favor de vizinho, amizade, reciprocidade, nada disso. Agora, vamos falar sobre os dirigentes do São Paulo que efetivamente estavam alterados, malucos depois do jogo, reclamando com a arbitragem, buscando os microfones, impedindo o Abel Ferreira de dar uma coletiva na sala que estava designada para tanto. Ah, mas lá no Allianz Parque tivemos um espaço pequeno. Se você não gostou de uma coisa, não devolve na mesma moeda. Mostra que você tem superioridade, que você diz isso na imprensa. Olha, lá eles fizeram assim, aqui não é dessa maneira. Mas acho que juntou a atenção do clássico, o fato do São Paulo ainda não estar garantido, classificado no grupo D do Campeonato Paulista. E os xingamentos realmente foram inapropriados, pensando que eles vieram de dirigentes para um treinador tão vitorioso e alguém que vem fazendo um trabalho diferenciado aqui no Brasil. Acho que eu vou ser muito rigoroso no meu comentário, mas assim, Loirão... Por quê? Porque a gente fala muito aqui, e recentemente o Fortaleza passou... Deixa eu tentar organizar meu pensamento para não achar que estou indo na contramão. A gente falou muito aqui sobre a questão da violência que o Fortaleza sofreu. Os protagonistas, e nesse caso os diretores, jogadores de futebol, dentro do campo, fora do campo, comissão técnica, no geral, não estou falando só de Abel, não, estou falando de comissão técnica no geral de todos os clubes, de certa forma, indiretamente, com esse tipo de comportamento, com esse tipo de imagem, influencia e inflama o torcedor. Porque aí o próximo clássico São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, o torcedor vai estar muito inflamado. Porque vai lembrar disso daí. Ó. Então, quando você fala, o Palmeiras liberou um espaço lá no Allianz para o Dorival, hoje o Carpini, para a coletiva. O São Paulo poderia ter feito a mesma coisa. Eu entendo a revolta, né, por causa da questão de erro de arbitragem, ficou muito claro, porque eu acho que 90% de quem viu e de quem acompanhou, dos programas esportivos que eu acompanhei, todos estavam muito alinhados, né, com o erro de arbitragem. Mas aí esse tipo de comportamento que eu acho que o São Paulo se equivocou. O São Paulo poderia ter dado o exemplo de ter tido um comportamento igual você falou. Poxa, trataram a gente de uma forma lá, a gente não vai tratar dessa forma aqui. E assim, sabe que aquela história de você devolver, mas com classe, não é de outra maneira. Você não faz aquilo que você condenou. Vai lá, faz diferente. Exato. E sai grande, sai superior, gigante da história. Só uma coisa que eu quero perguntar para você. Eu não consigo entender, acho que não é normal um dirigente perder tanto a cabeça e proferir xingamentos na frente da mídia, na frente das pessoas. Você falou do torcedor. Vale lembrar que os clássicos aqui no estado de São Paulo, eles não acontecem com duas torcidas. Já tem esse problema de você precisar fazer um jogo tão expressivo como esse com uma única torcida. Vai continuar sendo assim. Mas aí tem o entorno, tem as redes sociais, tem os próprios dirigentes que inflamam o ambiente. Realmente, eu não sei por que tudo isso. O São Paulo talvez me parece que ficou mais desesperado com o resultado, porque ainda não está classificado. O Palmeiras está mais tranquilo, está buscando essa melhor campanha geral para poder ter essa vantagem de ter os mandos. Agora, será que não tem também a ver com a condição do campeonato? Corinthians já eliminado, por exemplo? Eu acho que Você não, acha que é uma Loirão, rivalidade específica? Não, esse tipo de situação e de comportamento é muito da adrenalina do momento. Depois pode ser que eles pensem, puxa, se tivesse vencido, a gente entraria, de repente, para jogar por um empate na última rodada. Aí a análise é diferente, mas no calor do momento,
da adrenalina do que foi o jogo, da forma que foi conduzido o jogo, o erro de arbitragem, porque influenciou sim no jogo, no resultado do clássico. Mas e outra, que às vezes a pessoa que está assistindo fala, mas o Denilson ele está falando como um torcedor de São Paulo, ou torcedor, aqui está falando o Denilson, independente de eu ter jogado no Palmeiras, independentemente de eu ter jogado no São Paulo. Eu só acho que é um tipo de comportamento que a gente precisa falar mais para tentar apaziguar, porque a gente tem falado tanto de violência aqui no futebol brasileiro, especificamente no mundo do futebol, que esse tipo de comportamento eu acho que inflama ainda mais a situação. Aqui a gente compara muito as rivalidades, qual que é o grande clássico do estado de São Paulo. Normalmente falamos em Corinthians e Palmeiras, mas eu não quero falar nesse aspecto, me entendam. Hoje, essa rivalidade entre Palmeiras e São Paulo, dentro de campo, pensando em 2 Copas do Brasil, uma que o Palmeiras reclama da arbitragem, que foi eliminado, não é, pelo São Paulo, na outra não, São Paulo passou sobrando. Teve também a Supercopa agora, enfim, esses encontros têm sido acima do normal, muito mais acirrados. O Abel termina o jogo contra a Portuguesa e diz, o time que eu tenho menos sorte é o São Paulo. Então já começa por aí, não é? Aí na hora que começa a partida também, que você vê o clássico, claro que a arbitragem, os aspectos que acontecem no jogo, eles acabam sendo potencializados. Enfim, é o momento. No momento essa rivalidade está bem acirrada. E eu nem estou falando só de brigas de torcidas, mas principalmente dentro de campo mesmo, na hora da disputa mesmo. E aí, eu estava lendo ali, ó, dirigentes e jogadores do São Paulo serão denunciados por ofensas à arbitragem. Tem vários jogadores ali envolvidos na confusão, no vídeo. Ali está o Wellington Rato. Até o Caleri, que não estava na partida. Então, assim, aí acontece a punição. Os jogadores ficam fora. O prejudicado. Primeiro prejudicado, obviamente, é o time, né? Porque o Caleri, por exemplo, já ficou fora do clássico e fez falta. O Wellington Rato, de repente, é punido e fica fora. E aí o treinador acaba tendo uma responsabilidade ainda maior, porque vai jogar sem os principais jogadores, aí vem cobrança de torcedor. Então gera várias situações por causa desse tipo de comportamento. Bom, agora a gente vai rever, para quem não acompanhou ainda, o áudio entre o VAR e o árbitro de campo, o Matheus Canançan, no lance do goleiro Rafael com o zagueiro Murilo, pênalti marcado para o Palmeiras. A gente vai entender o desenrolar dessa história. Coloca a câmera aqui! Coloca a câmera aqui, Daiane! Jogo! Não, soca a bola! Soca a bola! Soca a bola! Soca a bola! Em jogo, deixa eu ver esse ponto de contato. Vou chegar, Fabrício. Aguarda, tá, Matheus? Tranquilo! Ô, Daiane, pra mim o goleiro soca claramente a bola. Tá, me dá um outro ângulo. Eu vou ter que nesse ir. ângulo, tá? Fica tranquilo que tá checando tudo. Ver. Ô, Fabrício. Quem que joga bola, Bernardo? Por favor, faz pra mim. Pode falar. Vai. Eu acho que é bom você ir depois da decisão. Eu vou abrir. Tá, outro ângulo. Pode abrir, pode abrir. Outro ângulo. E depois já falei o que eu tinha que falar. Agora só vou aguardar que eu tô checando. Tá ouvindo aqui. Ô, Daiane, ele joga a bola e depois a bola vai lá no alto e o contato dele. Ele sai na bola, Não vejo ele jogando a bola. Eu vejo o atacante jogando a bola. Posteriormente, tá, Matheus? Da checagem, esses são os 2 melhores anos, tá? O atacante joga a bola esse ano. É falta, é falta. O atacante joga a bola atrasado, tá? E depois o goleiro chega atrasado de maneira imprudente. Toca o atacante. Matheus, recomendo revisão possível penal, tá? Só preciso checar o app também. Quem joga a bola é o atacante, ok? O goleiro dá um soco de maneira imprudente na cabeça dele. Vou te mostrar pela super slow. Tá, é o 26, tá? Tá bom, tô na área. 26 Pode tá abrir pra habilitado. mim. Tá, super slow. Essa é a câmera que vai te mostrar, sem borrão, que quem joga a bola é o atacante e depois o goleiro dá um soco na cabeça dele. Trava no contato. Isso, ok. Trava só na cabeça do Murilo lá. Trava a bola na cabeça do Murilo. Trava a bola na cabeça do Murilo. Ok, agora eu preciso que você gire e me dê um outro ângulo só pra confirmar, Daiane. Tem algum outro ângulo? Dois pra ele, tá? Temos. Ok, Daiane. Essa daí pra mim mostra claramente que o Murilo tem a posse da bola e o Rafael, goleiro, acerta ele com o braço, ok? Numa ação temerária. Ok. Vou mudar pra penal e amarelo pro goleiro. Bom, a gente conseguiu entender que a Daiane Muniz sempre esteve convicta da marcação da penalidade e ela sabe até quais câmeras mostrar para o árbitro para que ele se convença
de que efetivamente o Rafael cometeu o pênalti no Murilo. No primeiro momento, o árbitro, ele acredita pelo que ele vê no campo que o goleiro soca a bola e aí teve um choque ali normal, como vários que a gente vê em inúmeros jogos. Agora, depois, as imagens são bem claras. Na minha opinião, várias imagens, porque às vezes um lance, você tem um ângulo apenas e é bem difícil de você chegar numa conclusão. Esse não. Os ângulos são variados, dá para perceber a ação da jogada. E eu concordo com você, Lourão, e também, assim, a comunicação muito transparente, né? Porque eu já colocamos vários lances polêmicos e com interferência do VAR e a divulgação do áudio. E alguns você não consegue entender quem está se comunicando, se é o VAR que está falando, se é o árbitro de campo que está falando. Esse, pelo menos, a gente consegue entender aí a tomada de decisão. Porque a primeira impressão, o Matheus acha que o Rafael que soca a bola, e aí a Daiane chama ele e fala, ó, tá sob o domínio do atacante, né? A bola em cima do Murilo. O Murilo cabeceia primeiro, depois ele recebe o soco, né, na cabeça e tudo mais. Eu acho que nesse caso a decisão foi bem assertiva. Bom, e o futebol pode sofrer mudanças aqui no Brasil. Claro, é um início, é uma primeira reunião conjunta.